Pedro Melo, antigo aluno do Colégio Militar, é convidado da TV 24 para analisar e também explicar melhor os motivos desta carta. Pedro, muito boa tarde. Porquê é que a instituição corre o risco de ficar descaracterizada? Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui estou para falar de um tema, como disse, sou ex-aluno, que me é muito caro. A instituição corre o risco de ser descaracterizada por várias razões, mas eu gostaria de dar nota para as pessoas que não estão tão familiarizadas com este assunto, que o Colégio, de facto, como disse bem, é uma instituição bicentenária, tem 210 anos, foi fundada em 1803, é a segunda mais antiga do nosso país, por ela passaram centenas de personalidades públicas, a toponímia nacional espalha isso muito bem, há mais de 2000 ruas das cidades do nosso país com nomes de ex-alunos, mais de 160 foram condecorados, foram distinguidos com a mais alta condecoração nacional, a Ordem de Torre e Espada, e quero também dizer-lhe que o Colégio Militar não é nenhuma originalidade, ou seja, há muitos países, quer na Europa, quer fora da Europa, designadamente nos Estados Unidos, onde existem colégios militares internos e, portanto, com esta estrutura de forte influência militar, desportiva e cívica. Mas porquê é que esse modelo educativo que está a elogiar ficará descaracterizado, corre o risco de ficar descaracterizado? Esta carta fala até da destruição do Colégio Militar. Porquê é que há esse risco, tendo em conta as mudanças e as alterações propostas? Bom, vamos lá ver. Isto, para nós, ex-alunos e para outras entidades que subscreveram a carta, está em causa, no fundo, o princípio do fim do colégio, porque o colégio funciona bem com este perfil, como lhe digo, em que tem uma estrutura matricial de forte influência militar, disciplinar e cívica. É um regime que funciona em internato desde sempre, funciona bem como tal e fundir o Instituto de Odivelas tem as suas particularidades próprias dentro do Colégio Militar não faz sentido, sobretudo num prazo tão curto de 2 anos, quer dizer, todo o colégio fica desconfigurado. Aquilo que se vive no colégio hoje em dia, em regime de internato, é completamente diferente se for num regime de externato e ainda para mais misto. As coisas não funcionam, há todo um conjunto de tradições e de relacionamento entre os alunos que acaba por se perder quando se passa para externato. Deixe-me dar-lhe nota do seguinte. É que há uns anos atrás tentou-se fazer uma experiência no colégio em que parte ficava em internato e parte ficava em externato, e passado 1 ano ou 2 anos os alunos que estavam em externato pediram aos pais para passar para o regime de internato e, portanto, acabou. Portanto, são os próprios alunos que sentem que o colégio é aquilo que é por ser um regime de internato. Quanto à questão, portanto, disto em termos de internato versus externato, quanto à questão de passar a ser, enfim, se o despacho não for suspenso, de passar a ser uma escola mista. Parece-nos que é precipitado que em 2 anos uma escola com mais de 200 anos passa a ser uma escola mista. O próprio coordenador do estudo que está por trás desta reforma, o professor Marcelo Grilo, alertava logo nas páginas iniciais que esta parte da reforma tinha que ser muito bem pensada. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, são os próprios alunos de Odivelas que não querem, desde logo, que o seu instituto seja extinto e que também não querem, nem elas nem os pais, passar a ter o ensino que têm hoje em dia dentro do Colégio Militar, justamente porque reconhecem que são coisas diferentes e, portanto, querem manter a instituição tal como ela está em Odivelas, tal como o colégio pretende manter como está no Colégio Militar desde sempre. Mas, na vossa perspectiva, que razões poderão estar subjacentes a este despacho? Tendo em conta essas conclusões que tira, olhando para as 2 instituições e para as valências de ambas as instituições, porque é que este despacho acaba por surgir? Serão razões meramente financeiras que estarão na base desta decisão? Olha, eu hoje não lhe consigo dar uma explicação. Já me passou pela cabeça várias coisas. Inicialmente, aquilo que se dizia era que havia aqui uma questão, e é aquilo que no fundo diz o Ministro, há uma questão de natureza financeira. Se bem que esta junção, esta fusão, se assim quisermos chamar, custa aproximadamente 6 milhões de euros a partir do ano letivo de 2014. Exato, isso é um dos problemas da reforma, mas deixe-me voltar um pouco atrás para lhe dizer o seguinte. Os argumentos financeiros são uma enorme falácia, porque é verdade que o aluno do Colégio Militar custa sensivelmente o dobro de um aluno numa escola pública normal. Portanto, aquilo que se pode perguntar do ponto de vista do Estado é: faz sentido o Estado ter escolas públicas diferentes? E a resposta não pode deixar de ser positiva. Ela já existe hoje, há escolas de música, há escolas de dança, bailada, etc. Qual é que é a resposta que, do nosso ponto de vista, é correta? Sim, deve o Estado manter a existência de escolas públicas distintas, desde que os alunos não tenham um custo superior àqueles das escolas públicas normais. Ora bem,
Este valor é passível de ser reduzido, e há estudos nesse sentido, se o batalhão colegial, que hoje tem 360 alunos, passar a ter 600, no meu tempo era o que tinha 500 e muitos. Não é preciso obras para isso, as infraestruturas existem para 600 alunos. E, portanto, se passar de 360 para 500 ou 600, o colégio torna-se logo autossustentável. E, além disso, se for também implementada a escola primária, portanto, o primeiro ciclo do ensino básico, que é a única parte da reforma com a qual toda a gente está de acordo, quanto ao mais está toda a gente em desacordo, que é um bom indicador do erro que no fundo, que é esta reforma. Se passar a ter a escola primária, o colégio pode mesmo dar lucro. Há estudos nesse sentido. Dir-me-á, mas é possível, a breve prazo, terem um batalhão colegial com 500, 600 alunos? Ou de outra forma, porque é que não têm já? É muito simples. Há sempre mais candidatos do que o número de vagas. A média são 170. O número de vagas são à volta de 110, 115. E nunca são preenchidas, porque as pessoas são eliminadas nos testes físicos, médicos, psicotécnicos de português e de matemática. Se baixarmos a bitola ligeiramente, não é que queiramos, mas se baixarmos a bitola ligeiramente e depois passarmos a trabalhar mais com as pessoas que em circunstâncias normais não entrariam no colégio com toda esta bateria, com esta bateria de provas, passamos a ter, num universo de 4 ou 5 anos, concluo já, o batalhão colegial cheio. E uma vez cheio ou perto disso, e além do mais, implementando a escola primária, o colégio pode mesmo dar lucro, além que se pode fazer aproveitamento de sinergias, de infraestruturas, etc. Falou-me aí de um horizonte temporal curto para efetuar algumas destas mudanças. Se falarmos num período mais alargado, acha que é plausível que algumas destas mudanças ocorram e quais? Não percebi a sua pergunta, desculpe. Tendo em conta que me fala num horizonte temporal muito apertado, 2 anos para implementar estas mudanças. As mudanças pretendidas pelo Ministro, sim. Se esse período de transição fosse expandido e fosse mais alargado, quais seriam destas mudanças aquelas que seriam viáveis? Eu acho que nós temos que pensar de outra maneira. Ou seja, é tentar perceber qual é o problema. Se o problema é de natureza financeira, nós pretendemos que o despacho seja suspenso, parcialmente suspenso, para que se implemente a escola primária, sim senhor, e para que no horizonte de 2, 3 anos se apresente, para que nesse horizonte de 2, 3 anos, efetivamente, se consiga preencher a totalidade do batalhão colegial. Há algum problema em juntar rapazes e raparigas no colégio militar? Não há nenhum problema. Parece-nos é que é precipitado, num horizonte tão curto de 2 anos, estarem a extinguir-se o Instituto Odivelas, tentar passar para lá as alunas do Instituto Odivelas, desde logo porque, primeiro, é preciso obras, estão orçadas em 100 milhões de euros para fazer um edifício que não sabe sequer se vai ser utilizado. E os números e os dados que nós temos hoje, é que não há interesse por parte dos alunos de Odivelas em serem transferidas para o colégio militar, e eu duvido muito que no futuro algum pai ponha uma filha numa escola que tradicionalmente é uma escola militar. Antigo do colégio militar, muito obrigado por vir à TV24. Boa tarde. Muito obrigado.